Tá. Então, a exponenciação é uma operação relacionada com a multiplicação. Na verdade, um expoente de um número diz quantas vezes aquele número está sendo multiplicado. Então, exemplos. Se a gente tem 5 ao quadrado, isso quer dizer que o 5 está sendo multiplicado duas vezes por ele mesmo. Se nós temos 2 ao cubo, isso quer dizer que o 2 é multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Aí nós temos algumas definições, né, para algumas exponenciações que não são muito óbvias, né? Por exemplo, quanto é que é 2 elevado a zero? Nós assumimos que é 1. Qualquer número, a elevado a zero, a gente assume que o resultado vai ser 1. Então, isso, para começar, a gente precisa saber disso. Vamos falar daqui. Ok. Nós vamos usar nos próximos exercícios algumas propriedades. Por enquanto, algumas delas são essas 4 que estão aqui do lado. Que quando você tem, propriedade 1, né? Quando você tem a multiplicação de potências de mesma base, você pode conservar a base somar os expoentes. Divisão de potências de mesma base, você conserva a base, subtrai os expoentes, desde que a base seja diferente de zero e o expoente do numerador seja diferente do expoente do denominador. Uma potência de multiplicação, você pode distribuir essa potência, esse expoente, para cada um dos elementos que estão na multiplicação. Uma potência de uma divisão, você também pode distribuir essa potência para os elementos que estão no numerador e denominador, desde que sempre lembrando denominador diferente de zero. Potência de potência é igual à base elevado ao produto das potências. Vamos ver alguns exercícios. Menos 3 elevado ao quadrado. Então, como nós já vimos, menos 3 elevado ao quadrado quer dizer que é menos 3 vezes menos 3. Então, menos vezes menos mais. Então, o resultado vai ser um número positivo. 3 vezes 3, 9. Agora, se nós tivéssemos menos 3 ao quadrado, sem o parêntese, ó, na primeira questão, o parêntese está indicando que o sinal de negativo também está sendo elevado ao quadrado. Como aqui no de baixo não tem parêntese, quer dizer que o que está ao quadrado é apenas o número 3. Então, isso aqui vai ser menos o resultado da multiplicação de 3 vezes 3, que é igual a menos 9. Se nós tivéssemos, por exemplo, menos 2 ao cubo. Então, a gente tem aqui esse menos interno ao parêntese, ele está sendo levado ao cubo, e o menos externo não está sendo levado ao cubo. Então, a gente vai ter menos, que é o externo, deixa ele fora, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso é igual a menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora, menos, esse menos externo multiplicado pelo interno. Menos vezes menos, mais 8. Então, nesse caso aqui, a gente teria 8 como resposta. Em qualquer momento tiverem perguntas, vão digitando aí. Ou então pode falar. Vamos ver mais um. Deixa eu sair marcando aqui. Já foi.
Vamos ver. Se a gente tivesse menos, menos 3 sobre 2 elevado ao cubo. Aí aqui nós vamos aplicar. Aqui a gente tem como fazer isso de mais de uma maneira, né? Nós podemos simplesmente fazer como a questão anterior, né? Deixar o menos fora, esse menos aqui, e fazer 3 vezes a multiplicação de menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2. Então, isso vai ser igual a menos. Menos vezes menos vezes menos vai dar menos. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Menos vezes menos, mais. Então, isso aqui vai ser igual a 27 sobre 8. Observem que esse 27 sobre 8, ele poderia ter sido obtido também se a gente tivesse aplicado a propriedade P4, né? Então, fazer aqui aplicando a propriedade P4, essa mesma questão. A P4, a gente poderia escrever assim, isso aqui é menos. Aí só tem uma questão aqui, para resolver essa como a P4, a gente tem que fazer um ajuste, que é colocar esse sinal de negativo em um dos números, né? Eu vou colocar aqui como sendo menos 3 sobre 2 elevado ao cubo. E agora a gente tem menos 3 ao cubo sobre 2 ao cubo. E aí, menos 3 ao cubo vai dar menos 27. 2 ao cubo dá 8. Aí multiplicando o menos externo com o interno vai dar positivo e o resultado é 27 sobre 8. São duas maneiras diferentes de resolver essa questão. Existem outras também. A gente não precisa fazer de todas as formas. Vamos fazer mais um agora. Se a gente tivesse menos 5 elevado a zero. Então, como esse sinal de menos ele não tá sendo elevado ao zero, isso aqui é a mesma coisa da gente ter menos, né? 5 elevado a zero, que é igual a menos 1, né? Porque 5 elevado a zero é 1, qualquer número real elevado a zero é 1, né? Exceto o próprio zero. E isso aqui vai dar menos 1. Mais 1. Aqui. Simplificar a expressão. Simplificar. A elevado à quarta potência, vezes B elevado ao cubo, vezes A ao quadrado, vezes B ao quadrado. Então, aqui a gente tem, né, isso é igual. Nós podemos aplicar a propriedade P3 nos dois parênteses, né? Então, deixa eu ver se é P3 mesmo. P3. Aí nós vamos ter A quarta ao cubo
vezes b ao cubo, vezes ao quadrado, vezes b ao quadrado. Agora, aplicando a propriedade P5, nós vamos ter A elevado a 12, né? 4 vezes 3. B elevado a 9, 3 vezes 3. A elevado a 4, que é 2 vezes 2. E B elevado ao quadrado, que é B. Aqui a gente tem um número 1, né? Subentendido, aí é 1 vezes 2, 2. Agora, só para ajustar aqui, eu vou trazer os números de base semelhante para junto um do outro, para a gente perceber o que é que está acontecendo. B9, B ao quadrado. E nós podemos aplicar agora a propriedade P1, que é produto de potências de mesma base, você pode conservar a base e somar os expoentes. Então, nós vamos ter A elevado a 16, que é 12 mais 4, vezes B elevado a 11, que é 9 mais 2. E assim, nós chegamos na resposta final, que é A elevado a 16 vezes B elevado a 11. Ok? Mais um. Agora, para simplificar a expressão, considerando que A vezes B é diferente de zero, a expressão é A ao quadrado vezes B ao cubo, a quarta, vezes A ao cubo vezes B à quarta ao quadrado, sobre A ao cubo vezes B ao quadrado ao cubo. Primeiro, vamos aplicar algumas propriedades, né? Então, tanto no numerador quanto no denominador, nós temos potências de potências. Então, nós podemos aplicar a propriedade P5, né? Então, vou reescrever isso aqui. Nós vamos ter agora A ao quadrado, a quarta, B ao cubo, a quarta, vezes A ao cubo ao quadrado, vezes B à quarta ao quadrado, no denominador. Eu estou só ajustando aqui para ficar mais fácil de entender, né? Na verdade, eu apliquei primeiro o P3 para depois poder aplicar o P5, tá? Então, eu estou aplicando aqui o P3. A ao cubo, vezes B ao cubo. Então, isso aqui foi aplicando P3. Agora, aplicando P5. A oitava potência, né? 2 vezes 4. B elevado a 12, que é 3 vezes 4. A elevado a sexta, que é 3 vezes 2. E B elevado a 8, que é 4 vezes 2. Agora no denominador. A elevado a 9, que é 3 vezes 3. B elevado a 6, que é 2 vezes 3. Só cortar um pedaço aqui dessa linha. Tá, é isso aqui. Nós podemos fazer
Só vou reescrever para ficar também mais claro o que é que vai acontecer. Reescrevendo, colocando as letras, quer dizer, as potências de base A juntas, uma do lado da outra, as potências de base B também juntas, uma do lado da outra. B a 12 vezes B elevado à oitava, A sobre 9, B a sexta. Então, reescrevendo. Agora aqui, para essas potências de mesma base, nós vamos aplicar a propriedade P1, que é conservar a base somar os expoentes. A oitava vezes a sexta, a gente conserva a base A e somos os expoentes. 8 mais 6, 14. B a 12 vezes B a oitava, conserva a base e somos os expoentes. 12 mais 8, 20. Embaixo são potências de base diferentes, a gente simplesmente repete. Agora, nós podemos fazer assim, reescrever, deixa eu ver se eu já falei isso aqui, ainda não, então vou fazer assim. Nós podemos reescrever como A elevado a 14 sobre A elevado a 9 vezes B elevado a 20 sobre B elevado a 6. E aí nós podemos, para cada uma dessas potências separadas pela multiplicação, aplicar a propriedade P2, que é conservar a base e subtrair os expoentes. Então, nós vamos ter A elevado a 14 menos 9, que dá 5, e B elevado a 20 menos 6, que dá 14. Então, essa é a resposta final dessa expressão simplificada. Tudo certo? Ok. Vamos continuar. Mais um. Agora, nós vamos considerar mais uma propriedade, que eu vou chamar ela de P6, que é o seguinte. 1 sobre A elevado a N pode ser escrito como A elevado a menos N, desde que A elevado a N é diferente de zero. Aí nós vamos ver. Deixa eu só puxar isso aqui mais. Se a gente tiver, por exemplo, 0,1 elevado a menos 2. Isso aqui pode ser respondido de várias formas, vou resolver assim. 0,1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10. Né? Então, 0,1 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a menos 2. Agora, nós sabemos a propriedade P6, que lida com o que acontece quando a gente tem uma potência no denominador. Na verdade, é 1 sobre um número real, né? Diferente de zero. E aí nós podemos reescrever isso da seguinte maneira. 10 elevado a menos 1 elevado a menos 2. Por que 10 elevado a menos 1? Porque a potência subtendida aqui desse 10 é 1. Né? Quando a gente coloca ele no numerador, a potência troca de sinal. Então, agora nós podemos aplicar a propriedade P5, né? Propriedade P5, que nós vamos ter 10 elevado a menos 1 vezes menos 2, que é igual a 10 ao quadrado, que dá 100. Então, 0,1 elevado a menos 2 é 100. Mais um.
se nós tivéssemos 0,25 elevado a menos 3. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio. Primeiro, eu vou pegar esse número fracionário e colocar na forma de fração. Uma forma simples de entender o que está acontecendo é simplesmente você pegar os números que estão depois da vírgula, no caso aqui 25, colocar no numerador, e colocar embaixo uma potência de 10 equivalente a, com um expoente equivalente a quantos números depois da vírgula você tem. Então, no caso aqui, seria dois números depois da vírgula, que dá 10 ao quadrado, então 25 sobre 100, elevado a menos 3. Então, comparando com o exercício anterior, a gente tinha 0,1, colocou um aqui no numerador, e só tinha um número depois da vírgula, por isso que ficou 10 no denominador. Tá, continuando. Podemos reescrever o 25 como 5 ao quadrado e o 100 como 10 ao quadrado. Tudo isso elevado a menos 3. Deixa eu só ver se estou fazendo correto. Pronto. Isso daqui vai ser igual. Para deixar esse expoente positivo, eu posso fazer o seguinte. Eu posso simplesmente inverter numerador e denominador. Isso é uma aplicação da P6, certo? Aí deixa eu fazer isso com mais calma, para quem não entendeu ainda, entender o que foi que aconteceu. A gente tem aqui, nós podemos aplicar P4, e aí vamos ter 5 elevado ao quadrado, elevado a menos 3, sobre 10 ao quadrado, elevado a menos 3, que é igual a 1 sobre 10 ao quadrado, elevado a menos 3, vezes 5 ao quadrado, elevado a menos 3, sobre 1. Tá? Só separando aqui a fração. Aplicando agora P6 na primeira parte aqui da multiplicação, a gente vai ter 10 ao quadrado elevado ao cubo. Né? Troca o sinal do expoente do denominador. E essa P6 ela também pode ser aplicada à segunda parte, fazendo 1 sobre 5 ao quadrado a menos 3. Quer dizer, a mais 3. Por quê? Porque 5 ao quadrado a mais 3, quando eu aplicar P6, passa a ser 5 ao quadrado elevado a menos 3. E aí, isso justifica aquela inversão que eu fiz no começo, né? Porque agora eu posso reescrever isso como sendo 10 a sexta sobre 5 a sexta. Agora, como são potências com expoentes iguais, eu posso aplicar P4 e posso reescrever essa fração como sendo 10 sobre 5 elevado à sexta, que é igual 10 dividido por 5 é 2 elevado à sexta, 2 elevado à sexta é 64. E aí está a resposta. Tranquilo?
Mesmo. Se a gente tiver sobre -3 elevado a -3, nós podemos aplicar P6, e aí nós vamos ficar com -3 elevado à terceira, e aí nós fazemos -3 vezes -3 vezes -3, menos vezes menos, mais vezes menos, menos, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então a resposta, -27. Agora vamos para mais um. Calcular o valor da expressão 2 elevado a -1 menos -2 ao quadrado mais -2 elevado a -1 sobre 2 ao quadrado mais 2 a -2. Isso daqui é igual 2 elevado a -1. Se a gente aplicar P6, a gente conclui que 2 elevado a -1 é 1 sobre 2, menos. Menos 2 ao quadrado vai ser -2 vezes -2. Vai dar 4. Aí fica negativo, porque já tem esse negativo aqui fora. Mais -2, vou deixar aqui esse menos por enquanto, sem botar o sinal. Não, deixa eu mais mesmo. Mais, que é esse mais. -2 elevado a -1, aplicando P6, vai ser 1 sobre -2. 2 ao quadrado, 4, mais 2 elevado a -2, aplicando P6, 1 sobre 2 ao quadrado. Agora aqui a gente tem 1 sobre 2, é esse aqui, e tem -1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 mais -1 sobre 2 dá 0. Então, fica no numerador apenas o número 4. Agora, aqui embaixo, a gente tem 4 mais 1 sobre 4. Achando o mínimo múltiplo comum no denominador, vai ter 16 mais 1. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa. 1/4. Fica mais fácil. Não, não. Mas no fim vai dar 1/4. Aqui, esse, eu acho que ele está falando desse 1 sobre 2 ao quadrado. Aí isso aqui é igual a 4 sobre 17 sobre 4. Aí tem uma propriedade das frações, né, da divisão de frações, que a gente pode fazer numerador vezes. Acho que tem um probleminha aqui. Ah, sim, esse 4 aqui é negativo. Né? Ele estava negativo aqui. Então, -4. Sim, numerador vezes o inverso do denominador, que é igual
4 vezes 4 é 16, tem um menos aqui nesse 4, vai ficar menos 16 sobre 17, ou menos 16 sobre 17. Mais um. Tá, sim. Mais um para a gente resolver. Menos 2 ao quadrado vezes 1/2 ao cubo sobre menos 1/2 ao quadrado ao cubo. Aqui no numerador, nós temos a multiplicação de duas potências que aparentemente são da mesma base, né? Mas só que aqui a gente tem menos 1/2 e aqui mais 1/2. O que é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos aplicar um truque, né? Menos 1/2 é a mesma coisa que menos 1 vezes 1/2. Observe que aqui eu apliquei já a P3, né? Porque a gente tem, ó, menos 1/2 ao quadrado é igual a menos 1 vezes 1/2 ao quadrado, que é igual a menos 1 vezes 1/2 ao quadrado. Isso aqui de acordo com a propriedade 3. Tá? Por isso que em cima ficou, sim, só tem correção aqui ao quadrado. Por isso que ali em cima ficou menos 1 ao quadrado vezes 1/2 ao quadrado. Agora aqui no denominador, nós podemos primeiro aplicar a P5. Nós vamos ficar com menos 1/2 elevado a 6. Agora isso é igual. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Nós vamos ficar no numerador com 1/2 ao quadrado. No denominador, menos 1/2 à sexta. Da mesma forma, esse menos 1/2 à sexta, nós podemos dizer que é igual a 1/2 à sexta, né? Por quê? Porque aí, ó, menos 1/2 à sexta é igual a menos 1 vezes 1/2 à sexta, que é igual a menos 1 à sexta vezes 1/2 à sexta. Aí menos 1, como é uma potência positiva, vai dar 1 multiplicado por 1/2 à sexta. Por isso que aqui nós podemos dizer que isso é igual a 1/2 ao quadrado sobre 1/2 à sexta. E nós podemos agora aplicar P2. O resultado vai ser 1/2 elevado a menos 4. Né? Porque é 2 menos 6. Potência 2, potência 6. E nós também podemos aplicar P6 para obter 2 elevado à quarta, que é igual a 16. Nossa.
Tá batendo aqui, você só confirma a resposta dessa. Deixa eu olhar aqui, acho que tem alguma coisa errada mesmo. Sobre ao cubo. Mas aí o João Victor está perguntando sobre 2 ao cubo. Ah, é isso que está faltando mesmo, né, no numerador. Eu fiquei muito entretido explicando esse numerador, aí esqueci de multiplicar por 1/2 ao cubo. Obrigado. Então aqui agora nós vamos ter 1/2 a quinta, né? Nesse numerador, porque vai somar 2 mais 3. E vai ficar a quinta. Aqui também. E aí, quando nós subtrairmos, vai dar -1 aqui. E aqui vai dar 1. Aqui 2. Então, -1. 2 elevado a 1. 2. Pronto. Era mais um. Simplificar a expressão. A ao cubo vezes b elevado a -2 elevado a -2 vezes a vezes b a -2 ao cubo sobre a -1 sobre b ao quadrado, b ao cubo, quer dizer, b a -3. Primeiro, aplicando P5. A ao cubo, eu já vou fazer direto aqui, tá? Ao cubo elevado a -2 vai dar a -6. B a -2 vezes elevado a -2 dá B a quarta. Ao cubo, B a -2 elevado ao cubo, B a sexta, a -6. A elevado a 3 vezes B elevado a -6. A elevado a -6, A elevado ao cubo, -6 mais 3, vai dar A elevado a -3. B a quarta, B a -6, então B a -2. Ao cubo vezes B a -6. E aqui nós podemos escrever como A a -3 sobre A ao cubo, B a -2 sobre B a -6. A -3 dividido por A ao cubo vai dar A a -6, né, que é -3 menos 3.
B a menos 2 dividido por B a menos 6 vai dar menos 2 mais 6 B a quarta. E aí nós temos a solução. Alguém perguntou. Mas aplicar a propriedade 2 não tinha que ser. Aplicar a propriedade 2. Deixa eu ver aqui. Propriedade 2 tem que ser maior ou igual a elevado a n. Estava no m, tem que ser maior ou igual a elevado a n. O m maior ou igual a n. Para aplicar a propriedade 2. Mas você está falando em qual passo? Eu vou numerar os passos para você dizer em qual passo que você está dizendo. Esse aqui é o passo 1, esse é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Vinícius, qual passo? Eu numerei. Professor, Oi. foi no cálculo anterior que você calculou 1/2 elevado a 5, aí o expoente de cima era 5 e o de baixo era 6. Peraí, Mais 5 não é menor que 6? tá falando assim, 1/2. Aqui eu estou escrevendo, diga aí. É 1/2 o quê? No cálculo anterior, que era um Não, o sobre cálculo, 2 elevado a 6, peraí, ele... o cálculo anterior da outra questão, é? Sim, Eu já apaguei, eu nem lembro mais quanto era. Diga aí, por favor. 1 1/2. sobre 2 elevado a 5 sobre 1/2 elevado a 6. Ah, sim, você está dizendo que essa propriedade aqui ela não está sendo satisfeita, né? Isso, Mas isso era só porque eu estou entendendo a dúvida e também estou entendendo porque M maior ou igual a N. Porque no momento que a gente falou dessa exigência, a gente não conhecia ainda a P6. Depois, quando for você tiver no vídeo, você veja que primeiro eu escrevi de 1 a 5, e aí de 1 a 5 tinha essa exigência, que a gente não conhecia o expoente negativo. Aí depois eu adicionei essa propriedade P6, que permite agora a gente ter expoente negativo, e aí isso aqui já não é mais exigido. Entendeu? Alô? sim, agora está claro, obrigado. Não. Vai ver mais um agora. Simplificar as expressões. A elevado a n mais 4 menos a ao cubo vezes a elevado a n sobre a quarta vezes a elevado a n. Essa aqui já não vai ser tão direta assim, né? Mas vamos ver o que é que está acontecendo. Então, isso aqui é igual a, simplesmente repetindo, a elevado a n mais 4. Agora aqui, observe que a gente tem uma potência de mesma base, que é a ao cubo e a elevado a n. Vou deixar esse menos separado e vou fazer aplicando P1, né, que é conservar a base, somar os expoentes. Então, numerador repete. Não, aí o numerador também a gente aplica P1, né? 4
A elevado a 4, A elevado a N, seria 4 mais N, mas só que 4 mais N é a mesma coisa que N mais 4, então eu já escrevo N mais 4 para ficar de acordo com o numerador. Alguma ideia do que a gente pode fazer aqui? Dá para a gente isolar a elevada a n e aí dá para cortar em cima e embaixo. Isolar, colocando em evidência, né? Isso. Certo. Ao invés de aplicar essa propriedade P1, né? Deixa o A elevado a N lá. Na verdade, tira ele lá do A elevado a N menos 4. Né? Deixa eu reescrever aqui. Então, reescrevendo, aplicando P1 de trás para frente. Aqui vai ficar A elevado a N vezes A elevado a 4. Menos A ao cubo vezes A elevado a N. Aí, só reescrevendo aqui, colocando A elevado a N primeiro, que é comutativa a multiplicação. E aí, como foi observado, né? Eu nem vi quem foi que falou. A elevado a N está nos três, né? Está tanto nos dois fatores do numerador quanto no fator do denominador. Então, ele pode sair em evidência. Aqui a gente vai ter A elevado a N vezes A elevado a quarta menos A elevado ao cubo. Aí embaixo a gente também tem A elevado a N. Então, isso quer dizer, considerando que A elevado a N é diferente de zero, nós podemos simplificar esse A elevado a N aqui. E aí nós vamos ter a quarta menos A ao cubo sobre A quarta. Dá para simplificar mais? Dá, né? Porque aqui a gente tem A ao cubo, pode sair em evidência, vai ficar A menos 1 sobre A quarta. Considerando também que A quarta é diferente de zero, a gente pode simplificar, quer dizer, A ao cubo, né? A ao cubo é diferente de zero, a gente pode dividir por A ao cubo. Vai ficar A elevado quer dizer, A menos 1 no numerador, que esse A ao cubo foi simplificado, isso aqui vai dar A, e aqui a gente tem o resultado da simplificação. Simplificar as expressões. Letra A. Raiz de 8 mais raiz de 32 mais raiz de 72 menos raiz de 50. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a raiz quadrada tem um número 2 subentendido aqui, no lugarzinho onde tem esse espaço da raiz, e que a gente pode escrever a radiciação como uma exponenciação. Então, primeiro, vou reescrever isso da seguinte maneira. Raiz quadrada, 8 é 2 ao cubo, 32 é 2 à quinta, 72 como é que é? A maneira mais decomposta, fatorada de 72, né? A gente tem que fazer isso aqui. 72 por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9,
por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser 2 ao cubo. Isso aqui vai ser 3 ao quadrado. Então, 72 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Porque 2 ao cubo dá 8, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 8, 72. 50 é 5 ao quadrado vezes 2. Agora, colocando isso na forma de exponenciação, isso aqui vai ser 3 sobre 2, né? Que é o expoente do número que está dentro da raiz, dividido pelo número que representa a raiz, que no caso aqui é 2, mais 2 elevado a 5 sobre 2, mais 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado elevado a 1 sobre 2, menos 5 ao quadrado vezes 2 elevado a 1 sobre 2. Simplesmente reescrevendo aqui, 2 elevado a 3 sobre 2, 2 elevado a 5 sobre 2, mais 2 elevado a 3 sobre 2. Aqui, aí nesse caso, estou aplicando P5, né? 3 elevado a 2 sobre 2, eu sei que é 1, mas vou deixar escrito só para ficar claro. 5 elevado a 2 sobre 2, 12 elevado a 1 sobre 2. Aqui lembrar que esse não é menos, então multiplicando tudo isso. Mas aí já está claro, né? 2 elevado a 3 sobre 2, do jeito que ficou escrito aqui, ficou mais complicado de entender a simplificação. Mas é a mesma coisa que você ter 2 elevado a 2, 2 elevado a 1 mais 1 sobre 2, né? Porque vai dar, quando achar o mínimo, vai dar 2, aí 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, dá 3 sobre 2. Aí isso aqui é a mesma coisa que ter 2 elevado a 2 mais 1 sobre 2. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Dá 5 sobre 2 aqui, mais 2 elevado a 1 mais 1 sobre 2, vezes 3, né? Simplificando 2 dividido por 2, menos 5, simplificando, vezes 2 elevado a 1 sobre 2. Aí, aqui, nós vamos ter 2 vezes. Agora eu vou voltar para a forma de raiz, só os que ficou 1 sobre 2. Então, vai ser 2 vezes raiz quadrada de 2, mais 4 vezes raiz quadrada de 2, mais 3 vezes 2, né? 6 vezes raiz quadrada de 2, menos 5 raiz quadrada de 2, que é igual. Agora você ficou tudo com raiz de 2, né? Então a gente pode fazer 2 mais 4, 6, mais 6, 12, menos 5, 7. 7 raiz de 2. Essa maneira não foi a maneira mais fácil de entender a explicação. Foi uma maneira de deixar tudo na forma de potência para depois chegar na solução final. O nosso tempo está acabando, ainda tem outras questões que eu tinha selecionado, eu acho que a gente vai ter que continuar essa aula, esse assunto de exponenciação na próxima aula. Aí isso também dá tempo vocês fazerem exercícios de exponenciação para a gente resolver juntos, ou então, se vocês tiverem dúvidas, aí na próxima aula vocês trazem as dúvidas. Alguma pergunta até agora? Tá. Então, eu espero que vocês estejam fazendo exercícios desses assuntos que a gente está estudando. Não se restringam apenas a assistir a aula. Vocês têm que fazer exercício.
Então, obrigado a todos pela presença. Vou postar o vídeo lá no canal do YouTube e a gente se vê na quinta-feira. Não, na sexta-feira, né? A próxima aula de FMCC2. A próxima de IA vai ser na quinta. Quinta-feira, às 9. E a de FMCC1, na sexta-feira, também às 9. Inteligência artificial, vou mandar o link aqui, peraí. Quer dizer, eu mando o link por e-mail depois. Todos esses vídeos que eu estou gravando, eu estou colocando lá no canal, que é um canal que eu tenho, que eu tinha já, que eu estava postando os vídeos de IA. Aí, a turma de FMCC1 eu estou dando aula de matemática, dessa matemática, e FMCC2 eu estou dando aula de IA para algumas pessoas, né, que nem todo mundo quis ver. Aí algumas pessoas de FMCC1 também estão assistindo. Tá tudo online, no canal. Eu mando o link depois. Obrigado. Tchau. Isso, é esse link aí. Então, a pessoa que pediu o link do canal, o nosso colega mandou, o Vinícius mandou o link. Tchau.